Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo mais uma vez. Abrimos o programa de hoje mostrando os gols da partida disputada em Minas no último mês de fevereiro entre Atlético Mineiro e São Paulo, que voltam a se enfrentar amanhã no Morumbi pela Libertadores. Daquela vitória de 2-1 para cá, o time mineiro construiu uma campanha impecável nessa fase de grupos do torneio, só venceu, tem 100% de aproveitamento. O São Paulo, por sua vez, não foi bem, deixou escapar pontos aí importantes e chega a esse jogo muito aguardado, dependendo não só de uma vitória sobre o Atlético, mas também do resultado da partida entre os outros dois integrantes do grupo, o Arsenal e o The Strongest, que se enfrentam amanhã na Argentina, no mesmo horário. Para falar desse grande clássico do futebol brasileiro e também para comentar os principais fatos do futebol brasileiro e mundial, aqui ao meu lado, o eterno craque Rivelino, o analítico Vitor Birner, que vocês verão aí na sequência, e o memorável Celso Unzelt. Cartão Verde hoje. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o presidente do clube, que é a sensação do futebol brasileiro, para não dizer que é a sensação de toda a América, Alexandre Calil, o homem que é o mandatário desse Atlético, que está enchendo a torcida do Galo de orgulho. Calil, muito obrigado pela presença, é um prazer, ainda mais que você, nesses nossos 20 anos, nunca tinha nos dado a honra da visita, chega num momento importantíssimo. Antes da gente entrar aqui no estúdio, você falava que estão exagerando na dose dessa coisa ao falar que o São Paulo está meio mais para lá do que para cá. É uma conversa para amainar o ânimo do adversário ou você realmente acha isso? Eu duvido, Calil. Não, eu acho que há uma subvalorização do time do São Paulo. Inclusive, antes de vir para cá, escutei uma entrevista do Ney Franco, que ele disse que os dois times são iguais. Então, um pode estar vivendo um momento melhor do que o outro, como eu acho que pode, no dia do jogo, entrar num pior momento que o outro. Agora, nós não vamos disputar com qualquer time, nós vamos disputar com o São Paulo, que é um time que tem elenco, que tem história na competição, que vai ter um Morumbi lotado, que estão levando o São Paulo, estão subvalorizando muito o São Paulo, na minha opinião. Sabe? Pode até ser porque se emendou em Libertadores com o Paulista, joga com o time reserva, perde, nós perdemos também o último jogo. E isso faz um bololô, entra tudo na conta. E isso eu acho que é ruim para o São Paulo e muito ruim para o Atlético. Eu acho que é ruim para todo mundo. Você acha esse São Paulo subvalorizado, Rivan? Não, mas o que está jogando realmente é. Está sendo, porque o que está apresentando... Está se subvalorizando. Certo. É verdade, porque realmente não vem bem o São Paulo. Eu acho que o momento do Atlético é fantástico, mano. Eu acho que o melhor futebol que se joga hoje, o Atlético vem jogando. E a tendência natural, eu acredito muito mais hoje, se você fosse falar sinceramente quem tem a possibilidade de ganhar, para mim, o Atlético tem muito mais possibilidade do que o São Paulo. Mas tudo pode acontecer. Tem tradição, o São Paulo. Mas ao tem time, pode de repente, não, o que ele não fez durante essa Libertadores, pode fazer justamente agora contra o Atlético, fazer a sua partida mais importante, porque, na verdade, é o jogo decisivo para ele. Mas, ao mesmo tempo, também é voz corrente que seria bom para o Galo matar o São Paulo agora. Porque se deixar a coisa zerar com o São Paulo com o potencial que tem... É a possibilidade de o Galo voltar a jogar com o São Paulo. Por mais que esteja subvalorizado, presidente, o São Paulo me parece vem sendo respeitado como força que é. Mas é exatamente o que eu estou dizendo. Então, quer dizer, a falta de respeito, entre aspas, com o São Paulo está vindo de São Paulo. Que nós encaramos o São Paulo como um grande adversário. Né? Nós sabemos da força do São Paulo, como também sabemos da força do Atlético. Então, eu só acho que essa subvalorização vem... Por isso que nós não viemos aqui fazer amistoso. Nós viemos aqui para tentar ganhar o jogo. Dentro desse seu raciocínio, é vital para o Galo matar o São Paulo agora? Não. O Atlético construiu uma vantagem e não tem nada vital para o Atlético nesse jogo. Para o São Paulo é vital. Nós temos não vem jogar o peso em cima de mim, né? Não vem jogar o peso em cima da gente. Não, porque, na verdade, o Atlético construiu uma vantagem que vem confortavelmente jogar com o São Paulo. Mas não quer dizer que vai jogar um amistoso. É muito interessante eliminar o São Paulo da competição, Como seria importante para o São Paulo, e eu acho isso, se o São Paulo pudesse tirar o Atlético e enfrentar um dos dois estrangeiros, seria. Então, quer dizer, na Libertadores, a cultura é não se enfrentar brasileiros. Né? De todos.
Hã? Com a qual o senhor Com concorda. a qual eu concordo. O brasileiro tem que ficar longe. Nós temos que ficar longe deles. Então, quer dizer, a oportunidade de tirar o São Paulo é importante, até por ser esse São Paulo, que, na minha modesta opinião, está sendo subvalorizado pelo próprio São Paulo. E essa vantagem a que você se refere, na verdade, ela pode se diluir, porque a distância é tão grande das duas campanhas e, de repente, vão para um mata-mata, Que é um outro campeonato. que é um outro campeonato, outro e campeonato. perto da vantagem do que Outro o Galo construiu, seria até muito ruim para o Atlético. Né? Não teria ganhado. E é muito mais fácil para o Atlético eliminar o São Paulo agora, porque o São Paulo é um time com falta de confiança. Aquela coisa, o time chega 6 vezes na cara do gol, como aconteceu contra o Strongest, perde boa parte dos gols, o time adversário dá 2 chutes de fora da área, o goleiro engole um peru, né? Aí o time perde o jogo, aconteceu contra o Corinthians uma derrota, o time também foi superior. E o São Paulo, se conseguir a classificação, até justamente porque você falou que está sendo subvalorizado por parte dos torcedores, ele vai, eu acho que, dar uma volta por cima, não só do futebol, mas emocional. E aí Que é o é que o São muito Paulo mais precisa difícil para o agora. Galo no A virada mata-mata. seria mais emocional até do que... Muito mais emocional. Responde a enquete. A gente tem tradicionalmente uma enquete. A nossa enquete hoje tentou fugir disso, mas não dá para fugir. Quem vence o jogo? Vence o Atlético, vence o São Paulo ou dá empate? Olha, O Galo está com 51% dos votos aqui. Eu A acho- torcida do Galo é brava em enquete. Eu acho o seguinte, o São Paulo tem um desfalque importantíssimo que é o Jadson, que hoje é o cérebro do time. O Ganso vai ter que liderar o São Paulo amanhã. O Ganso até agora foi, no máximo, nas melhores partidas, um bom coadjuvante. Falta pegada, falta gana, falta futebol também, quando falo do ponto de vista técnico. O Atlético tem feito partidas excelentes, inclusive quando perdeu seus jogadores, porque o Atlético não falta garra, o Atlético é um time taticamente perfeito, com jogadores comprometidos. Entra jogador, sai jogador, o time continua perfeito e tem no seu líder em campo o Ronaldinho. Ou o Atlético joga menos do que vem jogando, faz a pior partida na Libertadores, ou o Ganso faz a partida que não fez ainda. Quer dizer, alguma coisa diferente precisa acontecer para o São Paulo vencer o jogo de amanhã. O resultado é imprevisível, eu vou dar um chute aqui, empate, São Paulo eliminado. Putz, eu fico com empate também. Mesmo? Eu acho que o São Paulo não perde o jogo, mas talvez endureça e acho que... Chutaria um 2-2, uma Com todo coisa assim. respeito Acho que é ao jogo para gols. presidente, eu acho que o São Paulo ganha, mas não sei se leva. Porque aí precisa fazer todo esse cálculo, né? Mesmo a vitória do Arsenal para o São Paulo é boa até certo ponto. Se o Arsenal se empolga muito, pode tirar o saldo. É muito mais fácil o Arsenal tirar saldo contra o The Strongest, jogando em casa, do que o São Paulo tirar saldo em cima do É Galo. muito raro o time boliviano vencer na Argentina na história da Libertadores. É muito raro. Tudo bem, mas de repente o Arsenal mas se futebol. empolga justamente por isso Futebol. e quem tira o São Paulo é o Arsenal. Não vou botar o presidente nessa, obviamente, se quiser responder, presidente, pode responder. Mas diga lá, Riva, o que dá? É difícil, é um jogo difícil, porque justamente é isso, é o São Paulo É só palpite. procurando no seu fundo, é só caminho. palpite. É procurando seu caminho. Então, e o Atlético já está no caminho dele. Agora é o jogo da vida do São Paulo, tudo pode acontecer. Eu acho que eu vou para o empate também, porque Tá todo mundo em cima Porque, dele. porque é Empate difícil, mata o porque São Paulo. o Atlético, que nem o presidente falou, ele construiu. Ele construiu tudo. Isso dentro do campeonato está tranquilo. Claro, é importante, vai vir para ganhar, para matar o São Paulo, quer eliminar. Então, a tendência também do Atlético jogar com essa tranquilidade possa dar a ele uma condição boa. Porque 10, 15 minutos, 20 minutos não sai o gol, já começa a pressão. E o Atlético, em termos ofensivos, é um time realmente que o Cuca joga com o Tardelli, joga com sabe o Jô, muito. joga com o Ronaldinho. Realmente é um time que, quando ataca, tem poder de fogo muito grande, que ele E demonstrou tem um isso. detalhe, Riva. O Galo vem jogando esse futebol, não começou nessa temporada. Não, O ano passado, o Atlético, nos seus melhores momentos, e foram vários, jogou o melhor futebol entre todas as equipes do Campeonato Brasileiro. O Atlético perdeu do Fluminense, porque o Fluminense tinha um elenco um pouco melhor, algumas reposições melhores no campeonato E a de regularidade oscilação também foi longo. menor, né? A oscilação foi menor. O Atlético- Mas especificamente por isso. O Atlético Só por foi isso. vice-campeão com um número de pontos que o campeão do ano anterior não teve. 72. mas Pode comparar. eu vejo hoje o Atlético melhor que o ano passado. Eu também. De uma certa O forma. elenco, principalmente. E trouxe, retornou o Tardelli, impressionante como Bem. tem certos jogadores se identifica, parabéns, trazer de volta o Tardelli. Como ele se identifica com o Atlético, ele encaixou naquele time, todo mundo falou, pô, vai sair o jogo, vai sair não sei o quê, vai lutar. De repente acharam um espaço para ir lá, e como um falso ponta-direita, que tem a facilidade de entrar, que tem uma movimentação, realmente encaixou novamente naquele time, porque eu gosto mais desse Atlético do que do ano passado. O Galo também, pode se presidente? dar o luxo. Não, O Atlético não teve perda, né? Nós mantivemos o mesmo elenco do ano passado e trouxemos
alguns jogadores. Nós temos o Alexandre, do Vasco, nós temos o Tardelli, né? Eu, às vezes, quando vejo um time atrás, isso acontece muito no futebol brasileiro, na verdade, se leva muito em conta a passagem que o jogador teve pelo clube, como já aconteceu com o Santos tempos atrás, com o Robinho. Às vezes, eu gostaria de ver a coisa andar. Você nunca teve essa preocupação? Por exemplo, quando surgiu a oportunidade de trazer o Tardelli de novo? Não tem essa coisa de ficar preso? Quer dizer, você sempre lembra o jogador pelo que ele já fez pelo clube, né? A gente tem essa coisa recorrente, né, Di? O Tardelli tem uma identificação muito grande com a torcida do Atlético, com o Atlético, né? Ele é um cara que saiu do Atlético e 2 anos ele só falava em Atlético na rede social dele, nas coisas dele, só falava em Atlético. E o tempo todo o Atlético ganhava, foi campeão mineiro, estava no campeonato, ganhava um jogo, ele se manifestava lá de Doha e até mesmo da Rússia, enfim. O Tardelli é um cara queridíssimo pela torcida do Atlético. E ele veio, na minha modesta opinião, que também conheço futebol como torcedor, muito mais maduro. O Tardelli é um jogador muito mais completo hoje do que quando ele saiu. Né? Quem trouxe o Tardelli fui eu para o Atlético. E olha que Quem ele saiu da contratou alta, fui hein? eu. Ele E saiu ele em hoje é um alta. jogador muito mais maduro do que ele era quando saiu. Muito mais completo, muito mais versátil, muito mais colaborativo. Então, eu acho que o Tardelli é uma peça importantíssima, é um reforço muito importante. Deixa eu só E completar. o Gilberto Silva, que nós temos também. O Gilberto. Josué. O Josué. Não, tá tudo encaixando. A gente fala do time da Liga, mas, na verdade, todas as contratações, de certa forma, elas viraram, né? Também tem essa coisa... Exatamente. Né? Tem uma curiosidade com o presidente. Vladimir. Deixa eu só completar uma coisa. Ô, Celso, a gente vai mostrar, a gente tem uma camisa do Penapolense, que está no grupo dos outros, Grande brigando por vaga no Penapolense. Campeonato Paulista, a gente vai ver aí. E tem um exemplar de um livro que vai ser lançado na segunda-feira aqui na livraria do Conjunto Nacional. Que livro é esse, Celso? Pode fazer a sua propaganda. É o Vai Corinthians que nós vamos atrás. Porque eu tive o prazer de escrever com 3 amigos, Dante Greco, o André Pereira, o Júnior, Abraão Júnior, que a gente conheceu lá no Japão, é bancário. Vitor Biner falou na semana passada que da padaria, como é? Que você é torcedor na padaria? Não, eu Que falei a padaria é o lugar... Aqui eu falo tecnicamente. Por exemplo, era o lance do pênalti. Não lembro em qual Vou jogo. te falar que até ele é mais engraçado na padaria. Do São Paulo e Corinthians. Aí eu comentei, sou São Paulino. Eu falo, pô, aqui eu falo que foi pênalti, o lance do Rogério Ceni, né, no jogo contra o Corinthians. Mas quando eu vou na padaria, eu falo, não, vocês roubaram, só por isso vocês ganharam. É porque eu tenho que me defender. Em suma, Vladimir, esse livro é minha padaria. É a viagem que eu fiz com os amigos e a gente está contando aí um diário de Uma viagem. história pessoal. Uma história pessoal. Lançamento Livraria segunda-feira, Cultura, Livraria Cultura do no- Conjunto Nacional, que no horas? Conjunto Nacional. A partir das 6 da tarde a negócio gente já está cedo. autografando. Mate aí que eu vou chamar o... Mate sua curiosidade, que depois eu chamo o treino do São Você Paulo. falava que as contratações do Atlético viraram. O Diego Tardelli Você no tem São dúvida? Não tem nenhuma. O Diego Tardelli no São Paulo era um jogador sem comprometimento nenhum. Vou só te contar um caos aqui. Uma vez fui fazer um jogo na cidade dele, em Santa Bárbara. São Paulo tinha acabado de ser eliminado da Libertadores. Eu vejo uma senhora chegando com a camisa do Once Caldas, que tinha eliminado o São Paulo. Era a mãe do Diego Tardelli indo ver o jogo com a camisa do Once Caldas. O São Paulo, por exemplo, perdeu uma final de juniores para o Corinthians da Copa São Paulo. O Diego Tardelli saiu machucado. Ninguém sabe se saiu machucado ou não. À noite foi Na festa, na né? festa dos jogadores do Corinthians. No Atlético ele não é assim. Se ele fizesse no Cruzeiro, não precisa nem com o Cruzeiro, não precisa nem Ele dizer o não que anda de aconteceu. azul lá, não, né, O presidente? Ronaldinho era outro jogador que não jogava bola com coração há muito tempo. E no Atlético eles jogam. É medo do presidente? O tudo que isso? acontece? Esse abraço da torcida. Isso chama carinho da torcida. Não tem nada de medo do presidente. Não. É o carinho que a torcida tem por eles e o respeito que eles têm pela torcida do Atlético. A torcida do Atlético é uma torcida muito sofrida. E quando o cara coloca a camisa do Atlético, ela dá muito valor. Então, o que houve foi um reconhecimento do amor que a torcida tem por esses 2 jogadores, não só por eles, e eles respondem à torcida jogando futebol. É empatia total. Deu No liga, caso deu do química. Ronaldinho. Mesmo o Jô, que também não era um jogador, Olha, no Atlético é outro. e fazia tempo que eu não vi o Ronaldinho tão feliz. Porque a gente vê no semblante do Ronaldinho, Sem e o dúvida. prazer de jogar encaixou também, né? O presidente encaixou no time do Atlético, a maneira do Ronaldinho jogar. O Ronaldinho dizer- encaixa em qualquer time. Não, encaixa. Quando chegou, não, não havia assim. concordo, É o que se pensava quando ele foi para o Atlético. Mas né, presidente? no Flamengo não foi assim, presidente. De uma certa forma, não sei qual é o problema, se for o outro lado não financeiro, bateu. o problema, mas não encaixou tanto. No Atlético, você vê o Ronaldinho diferente. Você vê o Ronaldinho com prazer, jogar com alegria. Que era o que faltava que pra ele, fazia né, tanto, Riva? não só no Flamengo, como ele veio já do Milan, né? Que ele veio do Milan para o Flamengo, não é isso?
Lá no Milan também não era o Ronaldinho Tinha perdido feliz. a alegria, né? E a gente vê ele feliz, ele jogando, porque é um baita jogador, sedoso, jogador que faz diferença, jogador que... E encaixou com o time do Galo. Os jogadores que ele caçou com o jogo, caçou com o Bernardo agora, que vem o Tardelli, mas e ele pega, não precisa pegar muito, 3, 4 ele faz a diferença. Estamos aqui com um tuiteiro, que eu vi que não tem tuitado muito, né, presidente? O último tweet... Não, eu não tuito muito. Só na hora que... Só que precisa. Grandes contratações. Não está precisando. Grandes tuitadas. Todo mundo faz aqui referências ao fato que Calil é o presidente tuiteiro, né? O homem que lançou essa moda de anunciar a contratação pelo Deixa eu te Twitter. explicar um negócio, Celso, que é importante. O Twitter, eu encaro como uma ferramenta de independência. Então, o que é o Cartola não precisar do microfone? Você não dá o furo ato para de ninguém. independência total. Né? Não é só dar o furo. Mas é complicado Se eu também. quiser falar mal de alguém, eu falo. Se alguém sacanear o Atlético, eu posso pôr, como já pus. Entendeu? Se eu quiser falar mal do Vitor, eu falo. Do Celso, eu falo. Entendeu? E isso é o ato de... Se eu quiser anunciar uma contratação, um patrocinador, Como já fez. como já fiz. Bem-vindo, patrocinador. Exatamente. Agora, por que está tweetando tão pouco, presidente? Da maré boa, não tem motivação para Não, tweetar? é porque presidente só serve para coisa ruim. Por Pra falar em coisa boa, ruim, vai pra arquibancada e está tudo ótimo. Como diz o menino meu, é o seguinte, muito ajuda quem pouco atrapalha. o Dedeumir aproveita essa ferramenta para jogar a bomba no seu colo. Ele vai direto no assunto aqui. Presidente, o senhor interfere em escalação? Há algum jogador na reserva que o senhor gostaria de ver em campo? Ou em algum momento? Não. Eu nunca interferi em escalação. Eu já disse isso e repito, eu escalo treinador. Demito e escalo. Agora, salários que os treinadores brasileiros ganham. Se o senhor tiver Se que eu escalar tiver o que time, escalar jogador, Resolve aí seu para. problema. Então não precisa de treinador. Aí não precisa, põe um baratinho lá e fica lá cornetando ele. Né? Por falar em escalação, o Galo não tem muito problema, tem só o Bernardo, está com problema no ombro, deve voltar agora nas oitavas. Vamos ver como é que foi o último treino do Galo lá em Minas. Antes de embarcar para São Paulo, um treino bem descontraído. Roda de bobinho, risadas, mas quando o assunto é o jogo de amanhã, seriedade. Eles perderam 2 jogadores importantes, né? Que são o Jadson e o Luiz Fabiano, que é o cara que faz gol, né? O Jadson é o que pensa. Jogar no Morumbi é difícil, é complicado, né? A torcida empurra. Para um jogo tão difícil, nada como conhecer o adversário. E aqui no Atlético, 2 titulares sabem muito bem como joga o São Paulo. Diego Tardelli participou do título da Libertadores de 2005 pelo São Paulo, marcando o gol na final. Richarlison fez parte do grupo tricampeão brasileiro. São Paulo eu tenho um carinho muito grande porque foi o clube que me revelou, né? Ali onde eu tive grandes conquistas também, como a Libertadores, o Brasileiro. E é um jogo... O jogo contra o São Paulo é sempre especial para mim. Sou muito feliz e muito agradecido por tudo aquilo que o São Paulo me proporcionou como profissional e como ser humano. Mas, acima de tudo, eu estou defendendo o Atlético. E o meu objetivo hoje é conquistar ponto, conquistar título, vestindo a camisa do Atlético Mineiro. Com a camisa alvinegra, os dois têm se destacado no campeonato. Tardelli é um dos artilheiros da equipe na Libertadores com 3 gols. Richarlison ganhou a posição de titular. Agora podem eliminar o ex-clube ainda na primeira fase da competição. A gente sabe que se São Paulo volta mais forte, volta com todos os seus jogadores, a confiança aumenta. Estamos todos confiantes no nosso trabalho. Acima de tudo, nada de anormal. E sim, cuidados básicos para enfrentar uma equipe que tem tradição, uma equipe que está precisando do resultado. Então, atenção e o alerta ligado sempre, mas, acima de tudo, continuar fazendo aquilo que a gente vinha fazendo. Bom, Você falou que o Tardelli não tem comprometimento com o São Paulo. Você vê quem fez o gol foi campeão da Libertadores? Ele era reserva, ele entrou reserva, entrou com o jogo resolvido contra o Atlético Paranaense no 4x0 na final. Tá vendo que você é? Arrumou confusão. ingrato. E era um queridinho do Leão, enquanto o Luizão era titular, muito mais jogador que ele. Mas o Calil falou uma coisa da relação da torcida com os jogadores. Você concorda comigo que, em linhas gerais, essa relação é mais problemática no São Paulo? Eu acho que a torcida do São Paulo... Tudo bem que ele está falando de momentos diferentes, é difícil comparar. Mas, numa linha geral, a exigência da torcida do São Paulo, muitas vezes, Eu acho que a torcida do São não Paulo... só jogador, massacra treinador também. A gente já falou sobre isso com a realidade que o Ney Franco enfrenta no clube. Eu acho que quando um time perde muito, a torcida fica menos exigente e mais intensa na hora de apoiar.
Quando o time ganha muito, a torcida fica mimada e mal acostumada. Porque o São Paulo ganhou muito, a torcida do São Paulo é mimada e mal acostumada. Eu acho que a questão é essa. Se você pegar a torcida do Real Madrid, ela vai ser muito mais exigente e chata com os técnicos que a do Atlético de Madrid. E a do Barcelona? Por exemplo. Nossa, deixa o Barcelona ficar 8 anos sem ganhar um título, você vai ver o que acontece. Agora, justiça seja feita. Esse Tardelli que a gente está falando, e o presidente comprovou isso ao falar em amadurecimento, aquele Tardelli que não deu certo no São Paulo, que saiu mal do São Paulo, que teve problemas no São Paulo, teria problemas em qualquer outro lugar. Com aquela cabeça que ele tinha naquele momento, Exatamente. não é o São Paulo o problema. Assim como ele foi acolhido no Galo, um estado até de exceção, a gente estava comentando aqui, deu tudo certo ali. E por falar em dar tudo certo, também acho que o presidente ia de concordar que já estava na hora das coisas darem certo para o Galo. Porque desde 2008, quando o senhor assumiu, a política é essa. E aí não virava. Né? 9 quando o senhor assumiu. Deixa eu te falar. Primeiro, nós estamos falando de 8 anos atrás. Nós temos que lembrar que os jogadores de futebol são garotos. Ele é ainda um garoto, você imagina 8 anos atrás. Qualquer profissional em 8 anos pode evoluir muito, em qualquer Exatamente. área. Até porque a carreira de futebol, eles começam crianças, né? Então, hoje ele é um garoto, você imagina 8 anos atrás. Então, eu queria só fazer essa pequena ressalva. Depois o Tardelli foi para o exterior e veio para o Flamengo. Quer dizer, ele teve um caminho muito longo. Então, não tem nada com São Paulo e Tardelli. Era uma questão de idade. Quanto à hora, é o que eu disse e repito o seguinte. Pode não ser eu, o presidente, campeão. Mas que o atleta está pronto, tá. Demorou muito. E outra coisa, só se é campeão quando se prepara um time e começa. 2012 nós bicamos e quase fomos. 2013 vamos tentar bicar alguma coisa. Você tem que frequentar. Você tem que passar o purgatório também, que você passou também. Não, passamos, aprendemos, levamos porranca para todo lado. Isso aí não é problema. Eu estou falando que para você ganhar, você tem que frequentar. Se você não frequentar lá em cima, você não vai ganhar. Que é uma técnica. Não, e a possibilidade de ganhar não existe. Exatamente. Se você frequenta todo ano lá em cima, porque nós frequentamos o Campeonato Brasileiro, estamos frequentando a Libertadores, porque eu não vou ser tão cretino de falar que o melhor time da eliminatória não é de jeito nenhum candidato ao título. Claro que é. Pode cair aí na oitava de final. Embora a experiência mostre que tem sido difícil depois. Mas se tratando de Atlético, o tabu não existe, para o mal e para o ruim. Tem coisa que só acontece com o Atlético. Pode ser agora que chegou a hora boa. Então, o grande problema é esse. É frequentar 2012, frequentar 2013, frequentar 2014. Uma hora vai ganhar. Então, só ganha quem frequenta lá em cima. Bom, a gente viu o Atlético aí, o São Paulo dosou o contato com a imprensa hoje, a gente vai ver como é que foi esse encontro entre jornalistas e jogadores, dosado, como eu falei. O Jerônimo Moraes, nosso repórter, esteve lá no Centro de Treinamento do São Paulo e vai nos trazer os detalhes do Tricolor paulista. Portões fechados no CT Tricolor. Mais uma vez, a imprensa não acompanhou o treinamento tático, nem as alterações da equipe. E quando encontrou apenas os homens da manutenção no gramado. O técnico Ney Franco chegou na coletiva com cara de poucos amigos e explicou o motivo do mistério. Eu estou querendo passar um mínimo de informação para o adversário, e não sei se isso ajuda ganhar ou perder jogo, se tem alguma influência no resultado final, mas a gente achou interessante dar uma segurada. Da última vez que escondeu a escalação, a equipe se deu mal. Perdeu de 2-1 para o Arsenal na Argentina. Neste jogo, São Paulo atuou com 3 zagueiros. Mesmo sem divulgar a escalação, Ney Franco afirmou que o time não vai jogar desta maneira e que o esquema tático será o mesmo das últimas partidas. Não vamos fazer esse tipo de mudança, basicamente jogar com 3 zagueiros. Vamos manter aquele padrão de jogar ali no 4-2-3-1. Os maus resultados colocaram a equipe em uma situação difícil. Além de derrotar o Atlético Mineiro amanhã no Morumbi, tem que torcer por um tropeço do The Strongest diante do Arsenal. Se a gente ganhar o nosso jogo, der o resultado que a gente quer, beleza, nós vamos comemorar e vamos nos preparar para outra fase. Se a gente ganhar o nosso jogo, não der o resultado do outro lado, pelo menos a gente sai com esse sentimento, e que sirva como aprendizado das próximas competições, que a gente tem muita competição na temporada. Ney Franco sabe que a tarefa não será das mais fáceis. É uma equipe com 100% de aproveitamento, como eu falei anteriormente. A equipe está jogando melhor futebol, não do Brasil, da América do Sul, e a gente vai ter que passar
por isso, né, independente da situação deles, né, a gente tem que preocupar mais com a nossa situação. O esquema não vai mudar, Vitor. Nem pode mudar. É. Agora, Nem pode ele mudar. joga com uma defesa que, na verdade, não jogou junta, né? O Carleto de um lado, né? É o Paulo Miranda do lado direito. Não se sabe, Deve né? ser o Paulo Miranda pelo desempenho dos últimos jogos. Mas Lúcio Tolói também. Eu acho que o Lúcio Tolói forma a melhor dupla de zaga do São Paulo. Eu acho que os laterais são realmente, dentro do elenco que o São Paulo tem, corretos. Eu tenho uma dúvida a respeito de quem vai ser o volante ao lado do Wellington. Não sei, aí eu acho que ele não muda, eu acho que ele entra com o Douglas. Se ele aprontar alguma coisa, escala um volante na linha de 3 pela direita para fechar um pouquinho, acho que não vai fazer isso. Agora, a questão é a movimentação, não é o esquema. Porque o Atlético, eu vejo muita gente criticando com a 2-3-1, o esquema que fez o Corinthians campeão do mundo, o esquema que o Atlético usa, né? A única coisa que o Atlético, você vê, por exemplo, os jogadores dos lados do campo, se tivesse o Bernard, mas com o Luan, ou o Tardelli agora, o Ronaldinho centralizado, eles rodam constantemente. Então você vê o Ronaldinho aparecendo na esquerda, na área para fazer um cruzamento, aparecendo do lado direito para coordenar o jogo. No São Paulo, se um dos 4 jogadores não se movimentar, e a movimentação tem que ser inteligente, usando os espaços na defesa adversária, compromete todo o sistema ofensivo, porque a equipe fica previsível. E quando eu falo de um jogador não se movimentar, eu estou falando de Paulo Henrique Ganso. Por isso eu acho que amanhã, sem o Jadson, ele deve ser. Ele tem que fazer o jogo com e sem a bola que ele ainda não realizou pelo São Paulo. Né? Quando eu falava aqui do comprometimento dos jogadores do Galo, a gente vê os pilares da equipe jogando muita bola e servindo de referência. No São Paulo, não. No São Paulo, o Rogério está mal, o Luiz Fabiano deixou o time na mão, o Ganso, que deveria liderar o time, não conseguiu fazer isso até hoje, e o Lúcio arrumou uma confusão quando foi substituído, parece que se enquadrou. Eu acho que essa é a grande... O Jadson também é Acho que o grande problema do São Paulo não é a perda do Jadson. É o grande problema, muito mais que o Luiz Fabiano. Muito mais, porque é o jogador que, esse sim, se movimenta, procura o jogo. Agora, como você falou, se o Ganso quiser jogar, tiver uma noite inspirada... Aí é um jogador especial que pode fazer a diferença. Realmente é um jogador que se jogar o que sabe, ele pode fazer a diferença, porque tem essa característica. Presidente, grandes clubes, o que se fala e muito dessa expectativa em cima do jogo de São Paulo, pelo menos para o torcedor, pelo que a gente sente do torcedor de São Paulo, um descontentamento, a gente sabe que o Ney Franco está sendo questionado. Agora, os clubes, como o Atlético Mineiro tem feito, os grandes clubes brasileiros, parece que estão mudando um pouco de mentalidade dessa coisa de não mirar o treinador na hora de um insucesso num campeonato, ainda mais um campeonato dessa magnitude. Você acha que seria uma grande lição do São Paulo perder a Libertadores e não trocar de treinador, pelo que o senhor conhece de futebol? Olha, eu acho que nós temos que começar a copiar o que deu certo. Então está na hora de parar de inventar e transferir responsabilidade. Eu acho que eu posso falar porque quando o Cuca veio para o Atlético, nós perdemos 6 jogos seguidos. E o Cuca continuou um trabalho, né? 26 derrotas seguidas. Foram goleados pelo Cruzeiro num jogo que não poderiam ser. Exatamente. Fomos goleados com o Cuca. Eu acho que, e eu digo isso para todo mundo sem a menor preocupação. Quem foi o culpado da goleada? O presidente, que deixou todo mundo se desmobilizar e ele era o líder. Rebaixar o Cruzeiro seria um título. Seria um título. Então, eu fui o principal responsável por aquela goleada. Mas isso não é retórico, presidente? Não é. Não é. Porque o líder, ele tem que aparecer nessa hora. É o que você falou do Twitter, agora não precisa de mim, não. Agora está indo tudo bem. É uma sintonia fina, é pagamento em dia, bonitinho, só isso. Eu acho que o presidente, o líder do clube, que é o que manda, que eu não sei como aqui e lá eu mando, eu é que tinha que ter falado, não, está faltando uma rodada. O campeonato não acabou. Apesar de nós estávamos numa situação complicadíssima e saímos da situação e até comemoramos junto com os jogadores como se o campeonato tivesse acabado. Teria comemorado de novo hoje? Não. Porque nós somos bobos, burros não. Então, ingênuos. Ingênuos, mas burros não. Hoje o Campeonato Brasileiro do Atlético acaba na última rodada, independente do lugar que está. Por respeito ao adversário, por respeito a quem depende do Atlético, se não for ele mesmo. Então, eu acho que isso foi um grande erro. Então, eu acho que a fórmula do Corinthians tem que ser copiada. Né? A fórmula do Fluminense tem que ser copiada. Que são os dois Cuca pilares, está indo para 20 meses de Atlético.
Daqui a 4 meses faz 2 anos. Agora, deixa eu falar uma coisa, presidente. Eu confesso que eu estou louco aqui para mudar a sintonia, porque eu não vou perder a chance de ter o senhor aqui com a gente hoje, não falar do futebol brasileiro, não ficar preso nesse jogo. Vou ter que fazer o primeiro intervalo. Antes de fazer esse primeiro intervalo, só para dar uma virada na chave, eu lhe pergunto o seguinte: o Atlético tem lhe enchido de orgulho. O futebol brasileiro tem lhe dado vergonha? Olha, o futebol brasileiro, ele melhorou, né? Porque ele estava no mais completo abandono. O mais completo abandono. Melhorou em que sentido, presidente? Hoje, o Campeonato 2013, se a imprensa não sabe, foi feito arbitral. Nós sentamos numa mesa e decidimos como seria o Campeonato Brasileiro. Os clubes. Agora, a vergonha que aconteceu no futebol brasileiro, E vem acontecendo, né? que vem acontecendo no futebol brasileiro, é tiraram a nossa mesa. Eles explodiram a mesa dos clubes. Você fala da negociação individual dos É, valores de óbvio. televisão. Eles ou os clubes, Não é, presidente? não é individual da televisão, não. Mas o É senhor- o problema da TIM-mania, é o problema fiscal, porque a Receita Federal de Curitiba acha uma coisa, de Minas acha outra, de São Paulo acha outra, e a do Rio acha outra. E nós não temos uma liderança, né? E nem voltará a ter tão cedo. Nem teremos tão cedo. E até porque o Clube dos 13 fez um papel muito errado enquanto teve o poder, que virou uma mesa de negócios. Corporativista. Exatamente. Comercial e deveria ter sido, quando estava forte, assumido o futebol, e trago a parte técnica, a parte comercial, tudo para ele. Agora, mas é difícil de entender, né, presidente? Por exemplo, a hora que a gente entrou no estúdio aqui, o senhor já estava na capa de esporte de alguns dos principais sites do Brasil, por exemplo, no UOL, na própria ESPN, onde o senhor teve à tarde gravando Bola da Vez, e lá falou que o Clube dos 13 começou a rachear e, na verdade, o André Sanches fez o papel que fez porque tinha sido prometido a ele um estádio. Mas o que eu acho interessante, talvez nem todo mundo leia, porque às vezes as pessoas leem só manchete, é que na sua própria declaração, o senhor fala que se tivessem lhe prometido um estádio, o senhor teria virado a mesa também. Eu disse isso na ESPN e vou repetir aqui. O Andrés foi muito leal, porque o seu adversário não é seu inimigo. Ele, desde o início, falou, vou sair do Clube dos 13 e acabou o assunto. Tá certo? O que não podia ter acontecido era ele ter disputado a eleição, como eu disse lá. Pô, mas existe todo um panorama aí, presidente. Não, Na mas verdade, aí o Andrés aceitou o papel. E quem é que estava por trás do Andrés? Quem é A que CBF. enfraqueceu? Por que vocês perderam a mesa de negociação? Porque E quem está por trás da CBF? quem estava era o Ricardo Teixeira. E por trás do Ricardo Teixeira? A televisão. Era a televisão. A televisão com interesse legítimo, tá certo? Sim. Porque ela quer. Talvez a O única. melhor negócio para ela. É o negócio para ela. Claro. O que eu não entendo mas é a CBF. O Andrés tinha o estádio. E o Ricardo Teixeira? Mas, presidente, até que ponto é legítimo, por exemplo, a gente sabendo de toda a negociação? Na verdade, tudo redundou porque o CAD demorou 14 anos para julgar uma coisa e que na hora que veio a decisão, na verdade, a TV se articulou para mudar a regra do jogo. E todo mundo aceitou. Eu não vejo legitimidade Não nisso. aceitou, não. Não fala isso, não, porque eu não aceitei, não. No final, o senhor acabou aceitando. Eu acabei isso, não. Eu fui o último clube. Mas assinou. Uai, mas você queria que eu não assinasse? Não queria nada. Mas pera lá, ué. O presidente- Nós temos que estar- nós não somos. Nós resistimos, né? Eu fui o último clube da Série A do futebol brasileiro a assinar o contrato. O último. Agora, é um negócio que não tem nem jeito de não assinar. Né? Porque nós estamos falando. Agora, a negociação, por ter sido um embate muito violento, foi muito boa para os clubes. Se os times do Rio recebem o que recebem, Mas o senhor não acha que também, o senhor mesmo está falando isso, o senhor acha que no primeiro momento pode ter sido bom, a longo prazo pode ter sido extremamente danoso? Para o futebol brasileiro, pela diferença do que ganha o primeiro, do 20º colocado. Para o deixa eu te campeonato falar, brasileiro. Eu estou repetindo, né? Então, se alguém estiver me assistindo 2 vezes, mas é o que eu penso. Eu penso que a própria televisão não vai deixar isso acontecer. Porque ela tem um produto. Não vai matar a galinha dos ovos. E os executivos são muito competentes. Tá? Nós não temos capacidade para isso, não. Mas eles têm para falar assim, nosso produto não pode ir para o saco. Não, e não que eu não veja legitimidade também, é que eu acho muito estranho, na verdade, que depois a lei, entre aspas, aceite que se mude toda a regra do jogo, entendeu? Depois de ter demorado tanto tempo para julgar uma coisa.
né? Eu acho que ninguém nem sabe disso. Acho que pouca gente sabe disso, do problema do CAD. Né? Que era preferência, Que era preferência, central, né? preferência. E o CAD falou, agora não tem preferência. Vamos pôr a concorrência na mesa. Chegou a nossa hora. Aí o Clube dos 13 se articulou e bem. E bem. Teve uma eleição, o doutor Fábio foi reeleito, com a maioria dos clubes. Então, estava a concorrência preparada. Nós recebemos lá a UOL, a Terra, a ESPN, como canal fechado. Nós trabalhamos muito na valorização do futebol brasileiro e todos interessados. Há possibilidade de formar uma liga fora, estou falando? Essa Olha, liga... a minha opinião sobre liga é a seguinte, liga é um negócio muito comercial. É. Então, eu acho que a partir de 2018, né, já pode articular, mas a liga vai ser importante na negociação de televisão. Liga Bom, com eu liga vou com ter teto, liga com teto salarial, liga com o limite de gastos. Se for fazer uma liga, para fazer uma liga de verdade, não é fazer uma liga para... Direitos de imagem. O fair play europeu não existe. Fracassou. Né? Já fracassou. Já fracassou. Já fracassou. O que tem que acontecer é o que eu disse, e repito. Olha, nós temos que limpar os clubes. Nós temos que limpar os clubes. Não adianta, porque é muito bonito falar para a torcida que não, vai dar ajuda fiscal para clube, e o clube, porque não pode. E vão dar, né? Por Não, medida tem que dar. Sabe por quê? Eu não- Porque não tem que dar. Não, então você manda quem é o valente que vai passar a chave no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras. Porque então tem que fechar. Porque não paga nunca. Então, ou então vamos fazer um negócio que vamos dar uma solução pensada. Não é para assim, não pode dar, não pode dar, não. Quem vai ter coragem de passar a chave? Não, eu acho que mais do que tudo não deve. Essa é a questão. problema é que né? sempre Mas se não perdoa. deve, qual é a solução? Você acha que não deve? Então, eu vou aqui fazer o papel do entrevistador no seu programa, que eu sou estreante. Qual a solução? Bom, eu parto do princípio que quem deve tem que pagar, presidente. Não é a primeira vez que Bom, deve penalizar. Mas deve há 30 anos. E Mas já não foram pode. perdoadas as dívidas Não foram. refinanciadas. Não é verdade. Tentaram a Timani, foi um fracasso retumbante. Todo mundo sabia que ia ser um fracasso. Eu sei. Isso não é do meu tempo. A Timani não é do meu tempo. Ela foi em 2007, me parece, ou 2006, né? Isso. Foi um fracasso retumbante. Deu errado, mas deu errado e agora acabou. Então o grande problema é o seguinte, eu sou contra. Ótimo. Então, quem é contra, que dê uma solução. Não, Mas eu é sou contra a favor. por quê, presidente? O que me preocupa é quando o senhor fala que em troca de um estádio, o senhor também faria o que o outro fez. Então a gente chega à conclusão que isso é só conjuntural. Os clubes nunca foram unidos. O Clube dos 13 tem esse problema desde a primeira reunião em 1987. Cada um puxa a brasa para a sua sardinha numa liga, Mas assim, deixa eu te não- falar, não mas dá a liga. verdade, eu não estou discutindo a posição de cada um. O que eu estou discutindo aqui é a deslealdade. Porque, pelo amor de Deus, eu não fui eleito representante do Atlético do Clube dos 13. A primeira coisa. Eu fui eleito presidente do Atlético. Eu tenho o dever moral de fazer tudo melhor para o Atlético. Se eu entender que sentar numa mesa é o melhor para o Atlético, eu vou ter o caráter de falar assim, olha aqui, eu vou sentar na mesa porque é o melhor para o Atlético. Se eu entender que não sentar na mesa é o melhor para o Atlético, eu tenho a obrigação moral de não assentar na mesa, independente da opinião da imprensa. Presidente, Porque é muito importante isso. O seu papel e o meu papel. presidente, O que me colocou com raiva nesse episódio, e muito bravo, foi quem sentou do meu lado e ficou passando recado para executivo de televisão no meio da reunião. Presidente, Não é papel. deixa eu só tomar a palavra um minutinho. Eu vou precisar fazer nosso primeiro intervalo. A gente já retoma o assunto já, porque acho que é interessante a gente discutir isso. A gente vai fazer rapidinho o primeiro intervalo aqui no Cartão Verde e a gente volta em instantes.